8h46, 8h46, estamos voltando com o Rádio Revista Cidade. Hoje nós temos aqui no Rádio Revista duas entrevistas. A primeira com a doutora Lucimara Rosa Ximenes, que vem falar sobre a reforma da Previdência. E ainda hoje também vamos ouvir o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário de Brusque, o sindicalista Isaías Otaviano. Bom, doutora Lucimara, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Vamos tentar ajudar aí a esclarecer alguns pontos da reforma. Bom, como que a senhora classifica a reforma da Previdência? A senhora acha que a reforma da Previdência realmente vem para fazer justiça à situação brasileira, essa questão envolvendo esse custo que é a Previdência, ou a senhora entende que, no geral, a reforma ela cometeu injustiças ao cidadão? Então, existem muitas falácias, né? Se usou a reforma da Previdência como a solução, né? A Previdência deficitária e precisamos reformar, o mercado internacional não acredita no Brasil enquanto não houver essa reforma. Esse foi o discurso já do governo Temer e agora do governo Bolsonaro. Em primeiro lugar, quero deixar claro aqui, não há uma questão partidária, há uma questão social a ser discutida. Qual é o ponto, no meu ponto de vista, estudando Previdência desde 2003? Não se fez um estudo honesto sobre a Previdência. Fala-se em deficiência financeira, que é deficitária, que está devendo tantos bilhões e a coisa está crescendo, mas também não se fala que o governo federal vai até a conta da Previdência Social, pega dinheiro, essa é a palavra, não é nem empréstimo, isso mais porque não devolve. Empréstimo a gente geralmente devolve o dinheiro. E fica por isso mesmo. E lembrando que nós, contribuintes, temos a responsabilidade também de cuidar dessa conta. Essa conta é nossa. Esse dinheiro que nós vertemos para a Previdência, ele tem que voltar para nós. Ele não pode ter outra finalidade. Infelizmente, a finalidade do Caixa da Previdência foi, vamos dizer assim, desviada para cobrir rombos, para fechar orçamentos. E claro que ela vai ficar deficitária, porque nós estamos envelhecendo. Mais e mais pessoas estão se aposentando, estamos tendo menos filhos, menos pessoas trabalhando inicialmente. Então, essa é uma conta que realmente vai ficar cada vez mais alta. O mercado de trabalho também está mudando. Mercado de trabalho mudando completamente, emprego informal cada vez mais presente, né? Nós vemos as pessoas trabalhando aí pela internet, né? Tudo virtualmente falando praticamente hoje em dia. Então, tudo isso deveria ter sido levado em consideração. Então, assim, não que a reforma não fosse necessária, eu já estive aqui uma vez e já disse isso. A reforma é muito necessária, até porque nós também estamos, graças a Deus, vivendo mais. Mas nós precisamos viver mais com qualidade. Então, o temor hoje da reforma da Previdência é, daqui 15 anos, quais serão os idosos que nós teremos? Que condições esses idosos terão? Porque se nós vivêssemos num país onde saúde, transporte, educação funcionassem, tudo bem. Mas nós não temos isso, infelizmente. Então, o que será que nos espera? Nós aqui, que estamos aqui nessa sala, como idosos, né? O que nós vamos buscar? A reforma, ela não tem um impacto agora, o impacto dela é daqui 15 anos. A reforma que aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso em 99, os impactos dela começariam a ter um resultado financeiro agora. Agora seria o momento. Então, olha quanto tempo se passou para que se haja um impacto social em uma reforma. Então, hoje, as estimativas do IBGE e da Organização Mundial de Saúde é que em 10 anos nós seremos metade da população aqui no Brasil de idosos, pessoas com mais de 60 anos. Então, isso é muito preocupante. Lucimara, quem está de fora e não tem esse conhecimento apurado, houve muito essa guerra de informações. Ela é negativa por esse lado, ela é positiva por esse outro. O governo, inclusive,
conseguiu aprovar justamente a reforma porque fez um trabalho bastante massivo para buscar uma adesão maior da população e conseguiu isso de fato. Tanto é que pelas ruas o que mais você ouvia, além, tirando o aspecto partidário que você colocou, ideológico principalmente, porque quem é simpatizante do governo defendia arduamente, sem qualquer tipo de informação, a aprovação, independente dos efeitos dela. Por outro lado, quem é contrário e que já foi em outro momento, essa reforma ela iria acontecer independente de quem estivesse lá, criticava. O que existe de verdade? O que a reforma traz de negativo que você poderia destacar e o que pode ser considerado como positivo nessa guerra de informações? Bom, praticamente, na praticidade do dia a dia, prejudica muito as pessoas que vão depender de pensão por morte, que ela foi limitada a percentuais, né? Até o dia 11, que a reforma foi promulgada dia 12, até o dia 11, quem ficou viúvo e recebeu uma pensão pela morte do seu companheiro ou companheira, receberá 100% do valor que aquela pessoa teria direito a uma aposentadoria. Hoje esse valor é 50%, mais 10% por dependente até 21 anos. Então isso é muito drástico. A aposentadoria especial, que foi extremamente prejudicada, é um ponto que praticamente ninguém levantou. Eu estive, inclusive, em Brasília, no dia 27 de agosto, discutindo sobre esse ponto na reforma da Previdência, porque eles estão... qual é a conta que se faz? O trabalhador hoje com 50 anos se aposenta se ele trabalhar na atividade insalubre. Realmente, ele se aposenta, só que ele se aposenta com uma condição de saúde pior que a sua, que está aqui como jornalista. Ele vai ter problema pulmonar, ele vai ter problema cardiológico. Eu atendo essas pessoas no escritório, 80% dessas pessoas com 45 anos, pressão alta, problemas pulmonares. Então, assim, isso vai ser um reflexo desse trabalhador que continuar nessa insalubridade, vai ter um reflexo na saúde. Então, essa conta ela só vai mudar de lugar, ela vai sair da Previdência e vai para a saúde, porque o trabalhador não vai conseguir trabalhar. A empresa não vai conseguir manter esse trabalhador ali. Esse trabalhador vai cair a produção dele. Então, o aspecto da reforma foi extremamente financeiro. Nós temos uma conta, nós temos que fechar essa conta, senão o mercado internacional não aposta em nós não conseguimos alavancar nada no país. Precisávamos disso? Precisávamos. Nós poderíamos ter feito de forma gradual, né? E verificando esses determinados pontos. Então, eu até estive fazendo umas contas hoje pela manhã antes de vir para cá, fica praticamente impossível alcançar uma aposentadoria na integralidade hoje, né? Então, a questão é que mexe no bolso. Então, o que virou aposentadoria no Brasil? Já disse isso aqui da outra vez. Uma segunda renda. E não é. A aposentadoria, a finalidade dela é te sustentar na tua velhice. Você ter condições de adquirir tudo que você pôde, casa, carro, filhos estudando, no seu tempo de trabalho normal, e na sua aposentadoria essa renda te mantém apenas. E essa renda não te mantém, você tem que continuar trabalhando. Qual é a relação do servidor público com essa aposentadoria? Então, o servidor público foi um dos, vamos dizer assim, mais prejudicados. O que acontece com a reforma da Previdência? Ela já vinha buscando, desde 98, na outra reforma, uma ampliação da participação do servidor público no custeio. Porque até 98 ele se aposentava com a sua integralidade, até entre 98 e 2001 houve uma emenda à Constituição ali que prevê a paridade, ele vai se aposentar com o teto e ele tem que fazer uma aposentadoria complementar. E agora veio uma reforma dizendo que o servidor público tem que contribuir com mais do que o servidor da rede privada, do INSS, né? E com mais idade para se aposentar. Então, assim, o servidor público ele foi muito prejudicado nos direitos que ele tinha anteriormente. E nós numa análise assim simplória, eu acredito que essa reforma, inclusive nesse contexto de servidor público, de aposentadoria especial, vai haver algumas emendas ainda. Eu não acredito que isso vá conseguir
continuar. Por quê? Porque a judicialização desses casos será imensa. Todo mundo vai entrar com ação judicial, vai jogar isso para o judiciário resolver, e quando acontece uma judicialização enorme sobre um fato inconstitucional, isso tem que ser alterado, né? A senhora acha que tirar isso da Constituição, que se queria também, né, deixar de ser algo que é necessário um maior número de votos, pode acontecer no futuro? Essa estrada está se abrindo para isso? Sim, isso vai acontecer. Já existem algumas nuances nessa reforma que já está trazendo isso. É uma faca de dois gumes, é bom e é ruim. Por quê? Porque nós vamos ter maior efetividade também para a aplicabilidade da lei, né? Tudo está mudando, tudo está ficando mais rápido, tudo está ficando mais funcional, né? Então nós não poderíamos ficar com uma previdência também engessada em regras duras, difíceis de mudar. Por quê? Porque tudo é muito volátil hoje em dia. A questão muda muito rápido. Acredito até que a questão do menor, quando ele começa a trabalhar, isso tudo vai ter um outro enfoque daqui a poucos anos. Porque tudo está evoluindo e a lei precisa evoluir também, né? Claro, tem o lado ruim. Eu disse o lado relativamente razoável, não vou dizer bom, mas o lado ruim perdemos garantias constitucionais. Garantias como saúde, como educação, que estão lá, são pétreas, não pode mudar, nós perdemos. Previdência é uma garantia que com certeza vai perder esse status. Por quê? Já perdemos status de ministério. Não existe mais Ministério da Previdência Social e do Trabalho, virou uma secretaria. Então a tendência é tentar fatiar o quanto mais em questões menores para que se possa ser administrado com mais rapidez. Me parece que a Previdência, que é algo macro, né? Primeiro que eu penso que a maioria do cidadão brasileiro ainda não fez a reflexão das consequências desse impacto. Né? Não tem ideia. Não faz. O cidadão comum ainda não vai sentir isso quando, e principalmente os mais jovens, né? Vão sentir isso lá na frente, como foi dito no início dessa entrevista. O que eu penso e que me parece a distância é o que vai acontecer é que o Estado como organização, cada vez mais ele quer se livrar de responsabilidades. Exato. Começamos agora pela Previdência. Daqui a pouco vai ter mudança nessa questão envolvendo a saúde. O SUS, por exemplo, que hoje é universal, né? Sim. Então, à medida que o tempo vai passando e que se espera mostrar para o público externo, eu estou falando público externo, quando eu estou falando o público internacional, sim, que o Brasil é um país viável para investimentos, ou seja, quanto menos o custo para o Estado ser diminuído, mais rentabilidade vai ser trazida para investimentos internacionais. Não sei se essa é uma reflexão que, na realidade, o cidadão comum não consegue alcançar, pelo menos por enquanto, isso. Então, isso é um círculo, na verdade. No início, nos primórdios, quando se iniciou a Previdência Social, que foi com um alemão de sobrenome Bismarck, eu não me recordo o primeiro nome dele agora, ele criou um caixa para proteger as pessoas que não tinham condições de continuar trabalhando por doença. Essa foi a previsão dele. E esse caixa era particular. Isso era administrado por pessoas particulares. Isso não tinha o governo não se intrometia nisso. Não interferia. Só que deu certo. E no Brasil, meados de anos 50, final de anos 40, início dos anos 50, houve ali as caixas de assistência, você deve se recordar disso, né? Caixa de assistência dos bancários, dos correios, dos caminhoneiros, e também deu certo. Militares. E o dinheiro era muito, porque nós éramos jovens, então a contribuição era farta. Já disse isso aqui. O que o governo fez? O olho cresceu, viu aquela conta gorda, falou, não, nós vamos administrar esse dinheiro. Tem dinheiro sobrando, fizeram uma atualização de contas e viram que a partir dos anos 2000 que
que realmente a Previdência ia precisar de dinheiro, de caixa, que ela só se pagando só com as contribuições dos cidadãos, pegaram esse dinheiro e realizaram inúmeras obras pelo Brasil, né? E aí eu posso citar Maracanã, Ponte Rio-Niterói, ali a Itaipu, a Belém-Brasília, e então esse dinheiro foi gasto. Então é isso que eu digo, o dinheiro vem sendo emprestado para o governo federal há muito tempo e não é devolvido. E em 2007 houve uma manobra do governo da Dilma Rousseff, em que ela criou uma lei que a Receita Federal fosse parceira do INSS. Tanto que tudo que você tem para resolver hoje em pagar ao INSS, você tem que se dirigir à Receita Federal. O INSS não calcula mais nada sobre pagamentos. Quem era o maior devedor do INSS? Era a União. A Receita Federal faz o quê? Arrecada dinheiro para quem? Para a União. Se ela é sócia do INSS, ela deve alguma coisa para o INSS? Não, ela não deve. Então, assim, são essas estratégias que o brasileiro e que nós, como brasileiros e seres, né, eleitores, votamos e colocamos o congressista lá, tem que ficar de olho. Falar, não, presidente, isso a senhora não pode fazer. Isso é irregular, porque esse dinheiro aqui, ele é contribuição, esse dinheiro é só para isso. A senhora pode mexer no dinheiro do imposto, mas no dinheiro da contribuição a senhora não pode fazer. Então, faltou isso. Por isso que cada vez mais é importante a conscientização eleitoral. Quem você vai votar, o que esse cara fez, o que essa mulher deixou de fazer, o que ela está lutando, o que ela está buscando, isso é muito importante. Né? Porque só limpando essa base e trazendo uma base coerente, uma base ética, que a gente vai conseguir aí buscar realmente efetivar direitos. Porque a gente está aqui sentado assistindo, a gente não consegue fazer muita coisa lá. Uhum. Agora, mas isso é difícil, né? Porque o brasileiro, ele endeusa figuras porque ele tem preguiça de pensar. Vou eleger o Dirley Silva como uma figura que vai resolver os meus problemas, porque eu não quero pensar. O problema não é meu, né? O problema não é meu. Agora, Lucimara, você comentou ali que em agosto esteve lá no Senado, né? Inclusive, sim, foi convidada pelo senador Paulo Paim, correto, que é uma das figuras que tem uma luta bastante forte em relação à reforma da Previdência, inclusive presidindo comissões relacionadas ao tema. O que você pode contribuir nesse debate? Então, nós estivemos lá para discutir especialmente sobre as atividades insalubres, né? E os cálculos, a reflexão dos cálculos dos valores dos benefícios, como ficariam. E na ocasião, eu fui a última a falar, haviam 4 pessoas representando 4 entidades e não sobrou nada para eu falar, porque todos já haviam falado. E o que eu pedi muito ao deputado, ao senador, que fosse olhado de uma forma no futuro para a Previdência. Hoje ela é necessária e ela ia acontecer, e nós sabemos que precisava acontecer, mas futuramente o que nós vamos receber de volta? Então, alguns aspectos ali que eram gravíssimos na reforma da Previdência, que não era pauta naquele momento, mas nós acabamos discutindo ali, que é a questão do benefício de prestação continuada, que é o benefício assistencial, a questão de alguns cálculos para aposentadoria por idade do rural, contribuição para o trabalhador rural, como que ficaria, existia um mínimo de contribuição anual. Isso, nós tivemos uma pauta, conversamos muito, e o senador entendeu necessário e incluiu como é que eu vou dizer, uma reforma, uma atualização dessas questões, e essas questões foram realmente retiradas da reforma. No final das contas, acabaram sendo retiradas. E nós conseguimos que, agora, através de uma nova lei complementar, seja discutida a questão da aposentadoria especial em questão. Por quê? Porque a aposentadoria especial envolve insalubridade, periculosidade. A periculosidade no texto do Bolsonaro, no texto da PEC, ela era retirada fora. Quem que sai fora da aposentadoria especial? Eletricitário, pessoas que trabalham com perigo.
né? Perigo iminente, o aeroviário, né? Então essas pessoas, elas não teriam direito. Ela trabalha 35 anos pendurada num poste, numa rede de 10 mil volts e tá tudo certo com ela. Deus abençoe que ela tenha sorte de não botar o alicate no lugar errado. Então, nós conversamos sobre isso, explicamos sobre isso, qual que era o reflexo disso. Por quê? Porque isso é uma desmotivação à profissão também. Você vai se arriscar a sua vida para ganhar 20% a mais de periculosidade e aposentar igual o Dirley que está sentado aqui? Você não vai. Você vai optar pela tua vida. Então, tem isso também. O que interessa muito, às vezes, ao trabalhador na profissão que ele exerce é a forma com que ele vai se aposentar. Se isso não demora, como é a remuneração, como deixa de ser a remuneração. A remuneração na aposentadoria especial deixou de ser interessante. Ela não é mais, ela é inalcançável. Aliás, a remuneração na aposentadoria em geral é um vexame, vamos dizer assim, né? Então, o que nós batemos muito na tecla lá no Senado? Existe a contribuição. Você contribuiu, Valdomiro, você contribuiu, Dirley. Então, isso teria que ser revisto, né? Porque para onde vai esse dinheiro? É uma economia de 10 trilhões e para onde ele vai? Essa é a pergunta. Muito bem, são 9h07. Nós vamos ao intervalo comercial. Na sequência, a gente retorna aqui com o Rádio Revista Cidade. Rádio Revista Cidade. Revista Cidade. Na Rádio da Informação. Agora você pode usar a internet para abrir um boletim de ocorrência sobre maus tratos contra os animais aqui em Santa Catarina. É só você entrar na delegacia virtual, que é da Polícia Civil, e dá para fazer isso do celular mesmo. Você preenche todas as informações que vão aparecer aqui no portal e faz o registro. Depois de uma análise, aí vai ser feita uma investigação. E tem outros 11 tipos de boletins de ocorrências que você pode fazer aqui pela internet. É mais facilidade para você e mais segurança para Santa Catarina. Ei, queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Antes de curtir, viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta, faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Quer acabar com a corrupção, mas ultrapassa pelo acostamento? Finge que tá dormindo no ônibus para não ceder o assento? Não respeita as vagas no estacionamento? Joga lixo no chão, tranca o cruzamento? A maior parte da corrupção está nesse tipo de comportamento. Furar a fila, querer levar vantagem, isso é corrupção. Não é só quando alguém aparece na televisão porque desviou mais de 1 milhão. Não devolver o troco errado tem a mesma definição. Para não haver corrupção, a solução também está na sua mão, nas atitudes do dia a dia e não apenas em época de eleição. Vamos dar o exemplo para quem está longe e quem está perto. Vamos mostrar que em Santa Catarina a gente faz do jeito certo. Jeito catarinense, o jeito certo de fazer as coisas. Pratique, incentive, seja você o exemplo. Uma campanha da Acaerte. Eu me lembro até hoje. Foi a decisão mais difícil da minha vida. O Vitor sempre falava comigo que queria ser doador de órgãos. E eu apoiava. Eu também sou doadora. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, mesmo sabendo que o Vitor tinha vontade de ser doador, não foi fácil decidir.
Mas lembrar de tudo que vivemos, lembrar da vontade dele de doar e saber que outras famílias seriam ajudadas, me fez dizer sim à doação de órgãos. Hoje, faz 4 anos desde que o Vitor partiu. Ele sempre vai fazer muita falta, mas eu sei. A vida continua. Doe órgãos. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil. E que no fundo do peito vocês sabem que isso me fortalece por toda a vida e nos faz crescer juntos, como família. Tem mais gente que nos apoia, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Marmitas por apenas R$10. E agora todo dia, costela para viagem. Restaurante 37, na Otto Renault, em frente à antiga Sevim. Fone 3351-2947. Fique ligado, agora o Rádio Revista Cidade tem transmissão em vídeo. Acesse rc.am.br ou assista pelas nossas redes sociais, Facebook ou ainda no nosso canal do YouTube Rádio Cidade Brusque e desfrute de um conteúdo especial feito para você. Na Rádio da Informação, Rádio Revista Cidade. São 9h14. 9h14. Estamos voltando aqui com o Rádio Revista Cidade na manhã desta terça-feira, conversando com a doutora Lucimara Rosa Jimenez, que está falando sobre a reforma da Previdência. Tem uma pergunta aí, Domata? Tem uma pergunta. O Osnildo faz a seguinte pergunta: ele tem 52 anos de idade, vai se aposentar, vai dar entrada na aposentadoria, e ele faz o seguinte questionamento: se vier um valor muito baixo, ele pode recorrer dessa decisão do INSS? Recorrer seria uma revisão, né? Eu acredito que ele busca por essa resposta. Ele pode fazer uma revisão, mas ele também pode não aceitar essa aposentadoria. O que a gente sempre orienta é que procure um advogado, faça os cálculos, vê com 52 quais seriam os valores a receber, com 53 quais os valores a receber, com as novas regras como fica, e ele tomar a decisão dele, né? Cada caso é um caso específico, eu não tenho como generalizar aqui, fica bom, não fica ruim. De repente ele é um cidadão com 52 anos e trabalha numa atividade especial, a aposentadoria dele pode vir de um cálculo de uma forma diferente. Pode ser uma aposentadoria por tempo de contribuição, é outro cálculo diferente. Então, tudo, na verdade, precisa ser avaliado com uma pessoa que tenha conhecimento. E as famosas regras de transição? E me parece, assim como eu já tenho aí 40 anos de contribuição, no meu caso, 40 anos trabalhando,
56 anos de idade, a minha geração fica fazendo o cálculo. É matemática pura, né? Pura. Essa regra de transição é matemática pura. Quantas regras exatamente tem e que tipo de regra, no meu caso específico, eu poderia me enquadrar, ou a minha geração aí? Então, até agora eu já identifiquei 6 regras de transição. Não Isso sei significa se que tem mais de 6? alguma. Pode ser que tenha. Identificou 6, não tem mais? Nós que estudamos Previdência, a gente fica muito, muito focado nisso. E às vezes pode escapar algum detalhe, alguma vírgula, algum E, algum ou, e ali pode ser uma regra de transição. Então, eu identifiquei 6 regras. No teu caso, você acho que seria a regra número 1, que seria a regra por pontos. Você tem mais de 35 anos de contribuição, somando a sua idade, você tem que alcançar 96 pontos. Me parece que a regra fecha para você. Então, você aposentaria ou está se aposentando com o seu salário na sua integralidade. Mas nós temos mais regras. Temos por tempo de contribuição, idade mínima, que mudou. Até o dia 11 era 48 anos para a mulher e 53 para o homem. Agora passou para 56 anos para a mulher e 61 para o homem. Mais 30 de contribuição para a mulher, mais 35 de contribuição para o homem. Tem a regra do pedágio, que é para essas pessoas que estão poucos passos da aposentadoria e até 2 anos da aposentadoria, elas podem utilizar essa regra do pedágio de 50%. O que é isso? Meu Deus, parece que estou falando inglês, né? Mas não é não, é assim, ó. Faltam 2 anos para minha aposentadoria. Promulgou a lei agora dia 12. Eu tenho que, faltando 2 anos, eu tenho que trabalhar mais 50% do tempo que falta, ou seja, eu tenho que trabalhar mais 1 ano. Então, na verdade, ao invés de 3 anos, eu vou ter que 2 anos, eu vou ter que trabalhar 3 anos. Então, essa é a regra de transição. Essa regra de transição permite a utilização do fator previdenciário, o tão temido fator previdenciário, que agora a gente fica correndo atrás dele, tentando enfiar as aposentadorias aí nessa regra, porque é o melhor cálculo, porque o outro cálculo que passou a vigir a partir do dia 12 é 100% da tua média contributiva. Derruba 100% da média contributiva, pagando 60% dessa média. Isso derrubou basicamente em 40% o valor das aposentadorias. Tem a regra do pedágio de 100%, que é para aquelas pessoas que faltam mais de 2 anos para aposentar. Então, faltando mais de 2 anos para aposentar, ela tendo 30 anos de contribuição mulher, 35 homem, ela tem que trabalhar o igual tempo que falta. Então, se faltam 3 anos, ela tem que trabalhar mais 3 anos. São 6 anos, então. Tem a regra da aposentadoria por idade, que ela vai ser gradual, vai acrescentando 6 meses na idade por ano a partir de 2020 até alcançar a mulher 62 anos, porque para o homem continua ainda 65, para o homem não houve mudança. E deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma. Eu acho que seriam as principais regras de transição, seriam essas. Essa coisa do tempo mínimo e tempo para mulheres e para homens e também em relação à idade, para alguns até, por exemplo, 15 anos para as mulheres e 20 anos para os homens. Era a regra anterior, né? 15, a regra atual, desculpa. Regra atual. 15 e 20, isso. Isso não foi melhora em relação ao que tínhamos antes? O homem tem que trabalhar mais 5 anos agora, né? Então, para o homem foi afetado, mas ele ficou com a mesma idade. E a mulher foi beneficiada pelo tempo de contribuição, que são 15 anos, mas a idade dela subiu para 62. Então, ela tem que viver mais 2 anos para poder alcançar aí uma aposentadoria por idade. A pergunta é se realmente vai se viver isso tudo, né? É complicado. E tem outros aspectos da reforma que nós focamos muito nas aposentadorias, né? Mas tem a questão das alíquotas de contribuição que subiram, né? Isso não foi falado. As alíquotas de contribuição hoje... Para todos, independente da categoria? A faixa salarial fica assim, mais ou menos. Vamos ver se eu me recordo.
Um salário mínimo 7,5% até um salário mínimo, então ela diminuiu, porque era 9%. Certo. Né? Aí, entre um salário mínimo e R$2.000, ela continua 9%, não mudou nada. De R$2.001 até R$3.000, ela pula para 12%, ou seja, mais 1% vai descontar. E de R$3.001 até o teto, são 14%. Não está claro se essa alíquota vai continuar progressiva para cima do valor do teto, da contribuição sobre o teto. O teto hoje é em R$5.900 mais ou menos. Então, aquele cidadão que ganha mais que R$5.900, se a alíquota vai continuar progressiva, porque no serviço público, o servidor público vai ser progressiva. Ela chega até 22%. Então, você soma o servidor que paga 22% de alíquota de INSS mais 27,5% retido na fonte de imposto de renda, acabou a renda dele, ficou metade do salário dele só para o governo. Então, para que ganhar bem? Né? Entre aspas, me desculpe, mas é uma reflexão simples. Então, isso tudo não foi dito. Né? Isso tudo não foi dito. Esse cálculo aí, eu inclusive já tinha feito mais ou menos isso, né? Fiquei imaginando, mas o cara já desconta quem é servidor público, quem ganha bem, 27% de imposto de renda. Mais o 22% na fonte, isso não tem choro. Não tem choro. Já vem descontado. E mais 22%. Mais 22%. É metade da. Vai metade. É metade. E se bobear, tem mais aqueles 2-3% que alguém tira lá para ajudar a associação, o sindicato, que é o que acaba acontecendo, né? Por isso eu acredito que vai haver mais emendas, porque é gritante isso. O governo, eu não sei, eu não faço tributário, né? Então eu não posso opinar, mas assim, numa análise simplória, meu Deus, você pagar metade de impostos para o governo do seu salário, eu acho que isso é no mínimo inconstitucional. Sim. Né? Antiético, nem vamos dizer, né? Mas aí é jogar para a torcida isso? Porque, assim, por exemplo, a regra de que se eu ganho mais, eu vou pagar mais. Certo. Né? Se eu sou milionário, se eu tenho muito dinheiro, eu tenho que pagar mais imposto do que aquele cidadão que trabalha de operário das 5 a 1h30, ou da 1h30 às 10. Não é justo ele pagar o mesmo percentual que eu? Sim, eu entendo você, Dirley, mas a gente também tem que ter uma outra visão disso. Esse milionário, essa pessoa que ganha muito bem, poderia ter um imposto sobre grandes fortunas. Isso desoneraria essas outras pessoas, né? E isso não acontece, está lá previsto na Constituição. O imposto tem previsão legal na Constituição Federal, não é nem no Código Tributário. É na Constituição, mas ele nunca vai acontecer. Por quê? Porque vai afetar interesses. Sim. Infelizmente. O lobby é bem diferente. É o poder econômico. Então, a corda arrebenta do lado mais fraco. É o pobre que vai pagar a conta. Né? Agora, a minha pergunta, eu volto a insistir. Para onde vai essa economia de 10 trilhões? O que ele vai fazer com esse dinheiro? Porque os benefícios de assistência continuada, eles não saem do meu bolso nem do seu bolso, Valdomiro. Eles saem do pessoal que joga na loteria, compra bilhete da Loteria Federal. É desse dinheiro que saem os benefícios de assistência continuada. Dinheiro nessa questão da assistência social tem sobrando. Né? Inclusive, se você for entrar lá no governo federal e olhar a disponibilidade de verbas para a construção de presídios nas cidades, se Brusque quiser construir um presídio aqui, tem verba disponível lá, é só ele pedir, ele constrói. Apresenta o projeto e constrói. O dinheiro está sobrando, ninguém quer fazer isso. Então, pega esse dinheiro que ninguém quer utilizar e aplica para outra coisa, então, que está precisando. Então, a forma de gerir é complicada. Né? Em que ponto nós vamos perceber isso? Realmente, eu sei que não é a tua área, doutora, mas a economia brasileira vai perceber isso, isso que foi falado, os 10 trilhões, né? Será que isso é algo médio prazo ou é muito a longo prazo? Dirley, eu acompanho algumas aplicações financeiras de algumas empresas aqui do mercado internacional aqui no Brasil, e de se falar em reforma da Previdência, isso já deu uma disparada. Agora, com a aprovação da reforma, a questão econômica
tá maravilhosa, sabe? Assim, são só expectativas boas para o Brasil na questão de investimentos. Mas eu não sei se esses 10 trilhões serão investidos na forma com que esses investidores estão pensando que será investido. Porque nós precisamos de infraestrutura. Sim. Nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde, né? Então, é educação básica. Nós não estamos falando de universidade, de nada disso. Educação básica nós não temos. Ensino fundamental, né? Ensino fundamental. Nós não temos... O nosso jovem não tem oportunidade de estudo. É complicadíssimo. Nós somos privilegiados de ter um Instituto Federal de Educação aqui com cursos técnicos. Isso praticamente não existe. Então, esse dinheiro deveria ser aplicado para isso. Agora, ele quer cobrir o rombo que ele diz que existe na Previdência e ele quer aplicar esse valor em outros segmentos. Não sei o que vai acontecer. Isso deveria haver aí uma gestão da Câmara de Deputados, uma comissão do Senado para acompanhar como vão gerir esses valores, se realmente isso vai acontecer, que eu tenho minhas dúvidas que aconteça. Muito bem, são 9h27, 9h27. Agradeço aqui a presença nesta manhã de terça-feira da doutora Lucimara Rosa Gimenez, que veio falar sobre reforma da Previdência. Naturalmente que muita coisa ainda fica em dúvida, né? Mas agradecemos a sua presença aqui, doutora. Obrigada. Eu gostaria só de deixar aqui um ponto importante sobre o que eu faço, como que eu consulto, como que eu sei, como que eu não sei. Eu vou lá na Previdência, eles não me atendem mais, diz que é tudo pela internet. Como é que funciona isso? Bom, o INSS está passando por uma repaginação, está virando eletrônico. Eu acredito que nos próximos 5, 6 anos as agências do INSS vão sumir. Vão ser fechadas mesmo. Nós vamos ficar só com o corpo eletrônico mesmo para atendimento. Hoje existe um portal chamado meu.inss.gov.br. Você entra lá, se cadastra com seu CPF, seus dados da sua carteira de trabalho e você pode simular sua aposentadoria em todas as regras, inclusive aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Você vai gerar uma senha lá e ele vai gerir todas essas informações. Claro que você vai conferir essas informações com a sua carteira de trabalho. Se houver alguma coisa que está errado, tiver alguma dúvida, procure um advogado de confiança para que possa estar esclarecendo essas questões. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Espero ter ajudado, né? E estou à disposição para quando vocês precisarem, quiserem, eu estou aqui novamente. Muito bem, são 9h28, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente retorna. Opinião, jornalismo, a informação em tempo real. Rádio Revista Cidade. Agora você pode usar a internet para abrir um boletim de ocorrência sobre maus tratos contra os animais aqui